Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós que nos reunimos nesta noite de quinta-feira para juntos estudarmos a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem reservado para nós nesta reunião. Sejam bem-vindos. A minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, dos seus familiares. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós começaremos com uma oração ao nosso Deus, fazendo uma oração intercessória pelos irmãos que constam no calendário de oração e pelos aniversariantes também desta semana. Nesta semana nós tivemos a Suzana, que completou mais um ano de vida anteontem, no dia 17, e no dia 22 a irmã Amabel e o José Antônio completaram também bodas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje, irmãos, nós temos as seguintes famílias no nosso calendário de oração. Dia 19, nós temos duas famílias. A família da irmã Maria de Fátima Pereira dos Santos e a família da irmã Maria Helena Moreira. Nós vamos orar por essas famílias agora também. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, Senhor. Agradecemos porque até aqui a Tua providência, a Tua boa mão tem sido estendida sobre nós, Senhor. E agora nós oramos, ó Pai, em favor das famílias que estão no calendário de oração, dos irmãos que estão completando mais um ano de vida nesta semana. Senhor, que o Senhor os visite, os guarde, os proteja, que o Senhor, ó Pai, esteja com cada um dos teus filhos, dando-lhes o que eles precisam. Ó Pai, o Senhor que sonda o coração, o Senhor que conhece a necessidade de cada um deles. Ó Pai, eu os apresento diante de Ti nesta noite. Senhor, abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando agora, que estão participando deste estudo bíblico, a cada irmão, a cada família. Ó Pai, que seja um momento de aprendizado, que juntos cresçamos no Teu conhecimento, que o Senhor nos instrua e que pela Tua palavra possamos ser aperfeiçoados, ó Pai. Oramos assim, suplicando também que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Sara-nos, purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, hoje o nosso estudo bíblico está baseado na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo 8. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2, dos versículos 5 até o versículo 8, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. À luz deste texto, hoje nós estudaremos sobre a humilhação de Cristo, a humilhação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dando sequência ao estudo do breve catecismo de Westminster, a pergunta de número 27 diz o seguinte: em que consistiu a humilhação de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós já ouvimos falar desse termo, a humilhação de Cristo, mas ele é, de certa forma, vago, um conceito vago em nossa mente. É preciso entendermos o que significa a humilhação de Cristo para termos um todo do Evangelho, para compreendermos um aspecto maior da graça de Deus. E a resposta da pergunta 27 diz o seguinte: a humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa, ter se colocado sob a lei, ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo. Isto é, então, o que nós conhecemos como a humilhação de Cristo Jesus. A vida do nosso Messias pode ser dividida, por assim dizer, em 3 fases: pré-encarnação, encarnação e exaltação. Pré-encarnação é, de fato, o Filho, a pessoa de Jesus Cristo, gerada eternamente de Deus o Pai. Ou seja, o Pai e o Filho sempre existiram eternamente neste relacionamento. Quando o Filho vem à Terra, consiste então o que nós chamamos de humilhação, e o que é aqui o que o texto deixa muito claro. Veja no versículo 6 de Filipenses 2,6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, Cristo Jesus, ele sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que significa a si mesmo se esvaziou? O que significa isso? A palavra esvaziou no grego é chamada kenosis, e há algumas teorias sobre o que significa esse esvaziamento de Jesus. Em primeiro lugar, alguns compreendem que para Cristo ter se feito homem, ou seja, para o processo daquilo que nós chamamos de encarnação, este esvaziar significa que ele abdicou-se completamente de tudo que ele tinha, inclusive dos seus atributos da divindade. Assim, alguns atributos como a onipotência, a onipresença e a onisciência, ele os deixou na encarnação.
Alguns compreendem isso. Então, é isso que o texto está dizendo. Antes, a si mesmo se esvaziou. Isto é, Cristo deixou tudo. Quando ele veio à Terra, ele deixou tudo o que lhe era de direito para, então, cumprir a sua obra. Mas isso, meus irmãos, é mera especulação, porque como nós podemos dizer que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, se nesse processo de esvaziar-se, ele esvaziou-se inclusive da sua divindade? É impossível, improvável. Então, o que os teólogos reformados têm dito é que quando Paulo fala do Filho de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, como tendo se esvaziado e se tornado pobre, o que ele tem em mente é mostrar que Cristo não deixou os seus poderes ou os seus aspectos ou os seus atributos de lado, mas o que ele deixou foi a glória, a divindade, a glória divina. É isso que Cristo deixou de lado. Todo o seu resplendor, a majestade do seu poder, ele pôs de lado para então vir à terra. Veja na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz assim: com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que nós temos aqui é Jesus confessando a sua glória, e toda a sua majestade, ele deixou por um momento para vir a este mundo, para vir à terra. Então, quando nós lemos aqui esta humilhação de Jesus, nós devemos entender este esvaziar como como deixar a glória que ele sempre desfrutou com o Pai. Talvez você pergunte, mas Jessé, como então nós devemos entender as passagens que mostram o conhecimento limitado de Jesus e, ao mesmo tempo, o seu poder sobrenatural? Veja que essa é uma boa pergunta, porque em alguns momentos, Jesus pergunta, por exemplo, quem me tocou? Ou seja, ele não sabia quem o havia tocado. Ele pergunta naquela ocasião da multiplicação, quantos peixes vocês têm? Quantos peixes tendes? Mas em outros momentos, ele também demonstra um poder sobrenatural ao ressuscitar Lázaro, por exemplo, as curas e os milagres. Então nós devemos entender como essas duas coisas elas estão relacionadas. Veja, abra comigo, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 15. João 5,19, melhor dizendo. João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Veja o versículo 30 ainda. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é este, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui nós já temos a resposta para o texto. A ideia é que João ressalta
uma completa submissão do Filho ao Pai. O Filho, ele faz a vontade do Pai. Então, parte do mistério da Trindade é que a pessoa de Cristo, ela não faz a sua própria vontade ao vir nesta terra. Ele não age independentemente, mas ele depende do Pai e do Filho. Assim, trata-se da natureza de Jesus Cristo, este submeter-se voluntariamente e de boa vontade ao Pai. Então, quando nós nos depararmos com questões assim, de uma falta de conhecimento de Jesus Cristo, nós devemos entendê-la nesse sentido. Por exemplo, Packer diz o seguinte, para ficar mais claro: a obediência do Deus homem ao Pai enquanto estava na terra não era um novo relacionamento ocasionado pela encarnação, mas a continuação no tempo do relacionamento eterno entre Filho e Pai nos céus. Assim como nos céus, também na terra, o Filho era completamente dependente da vontade do Pai. Ou seja, a limitação do conhecimento de Jesus não deve ser explicada pelo fato de ele ter se esvaziado da sua divindade. Nada disso. Mas é por conta da sua dependência voluntária do Pai. O que nós temos então em Filipenses capítulo 2 não é um esvaziamento da divindade. Cristo, ao vir à terra, ele ainda era Deus. Continuou sendo Deus, verdadeiramente homem. Ele ainda assim Deus. Ele não se tornou menos Deus na encarnação, mas na encarnação Cristo foi se tornando mais homem, no sentido de que ele é o experimentar a natureza humana. Assim, meus irmãos, nós podemos nos perguntar, então, a humilhação de Jesus Cristo é de fato o esvaziamento da sua glória? Sim. E como isso se deu? Em primeiro lugar, rapidamente, Cristo se humilhou em seu nascimento. Cristo se humilhou em seu nascimento. Por quê? Porque ele nasceu de uma virgem, numa manjedoura, e por ter se tornado homem, sendo que ele era verdadeiramente Deus. Olha o que Packer ainda diz também no livro chamado Conhecimento de Deus. Um bebê humano real. Ele não deixou de ser Deus. Ele não era menos Deus do que antes, que é o que eu disse. Mas ele havia começado a ser homem. Ele não era agora Deus menos alguns elementos da sua divindade, mas Deus e mais tudo que havia tornado seu ao assumir a humanidade em si mesmo. Ou seja, Cristo Jesus, ele se humilhou no seu nascimento, porque ele deixou toda a sua glória para vir a este mundo. O nascimento, embora seja a maior bênção para o mundo, foi, sem dúvida, uma grande humilhação para o Filho de Deus. Nós devemos, então, olhar o nascimento de Jesus Cristo à luz da crucificação. O foco nunca foi Belém, o foco sempre foi o Calvário, o Gólgota.
Mas em segundo lugar, irmãos, Cristo também se humilhou em sua vida. Cristo se humilhou em sua vida, no seu nascimento e em sua vida, porque ele se sujeitou à lei. O Deus que havia criado a lei, a segunda pessoa da Trindade, submeteu-se à lei. Ele, em sua vida, entrou em conflito com o próprio diabo. Vocês certamente hão de se lembrar do momento em que ele é tentado por Satanás, mas ele suportou a tentação. Cristo também, diversas vezes e de diversas maneiras, foi humilhado pelos próprios homens. Vocês hão de se lembrar daqueles momentos em que ele estava na cruz e em que os homens humilharam ele profundamente, cuspiram nele, o maltrataram, né? Cristo estava sujeito às enfermidades e todas aquelas mazelas que os homens de fato suportam em sua vida. Cristo suportou, exceto, é claro, o pecado. Então, a vida de Cristo foi uma vida de humilhação também. Mas, em terceiro lugar, Cristo se humilhou em sua morte. A morte de Jesus Cristo é uma humilhação porque, de fato, ele foi submetido à vergonha da cruz. Veja o que diz Gálatas 3,13. Gálatas 3, e versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aqui a evidência é de fato a maldição daqueles que são crucificados. Isto não é para você uma humilhação? Jesus ter suportado a agonia descrita na cruz do Calvário? Isto sem dúvida é uma grande humilhação. O Filho de Deus Todo-Poderoso ter se sujeitado a uma morte tão cruel e uma morte tão vergonhosa para salvar os seus eleitos. Assim, meus irmãos, diante de tudo isso, nós precisamos lembrar o que Jesus fez por nós e perguntarmos: o que nós estamos fazendo por Ele? Jesus se dispôs a renunciar tudo por causa da vontade do Pai. Jesus renunciou tudo para que o plano da redenção fosse executado. E você? Você está disposto a renunciar tudo o que você tem para viver dentro deste plano da redenção? Você está também disposto a ser humilhado pelo mundo à medida que você testemunha da sua fé? Você está disposto a desistir de tudo que tem, do que for necessário, da glória para caminhar com o Filho de Deus? Meus irmãos, Cristo se humilhou. Eu e você devemos viver uma vida de humildade. A vida do cristão não é uma vida de glória. Pelo contrário, é uma vida
de humilhação, de humildade, de total dependência de Deus. Bendito então o Redentor, precioso Redentor, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Sendo assim, a sua vida tem testificado desta humilhação de Jesus Cristo. Jesus, então, nós aprendemos hoje, ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de homem, passando pelos mesmos problemas que nós passamos. O nascimento de Jesus foi uma humilhação, a sua vida foi uma humilhação e certamente a sua morte na cruz do Calvário foi uma grande humilhação. Mas, porque Cristo se humilhou, nós seremos exaltados quando Ele vier buscar a sua igreja. Que grande privilégio. Oremos, queridos irmãos, nesta noite, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este estudo bíblico, Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque Tu falaste conosco na pessoa, na obra de Jesus Cristo, que consistiu na humilhação, Senhor. Naquela cruz tão vergonhosa, na vida de sofrimento e no seu nascimento esquecido em Belém de Judá. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela humilhação de Jesus Cristo, que pode fazer com que nós também nos humilhemos diante da Tua presença. Senhor, eu apresento agora os meus irmãos que estão cultuando ao Senhor através deste estudo bíblico, os irmãos, ó Pai, que têm as suas necessidades, os seus problemas, ó Pai, eu os apresento diante de Ti. Pai, eu oro pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que ainda estão impedidos de participar do culto, pelos irmãos que não podem estar no culto presencial. Senhor, eu oro também, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que precisam de uma resposta da Tua parte. Senhor, por cada problema, por cada circunstância adversa. A minha oração, ó Pai, é para que o Senhor os atenda agora neste momento e que a Tua vontade seja feita em nosso coração. Confirme, ó Pai, os nossos passos e aquieta o nosso coração diante de Ti. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por acompanhar o nosso estudo bíblico de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos domingo pela manhã no culto. Que Deus te abençoe. Um abraço fraternal.